Salve, salve galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então, meu amiguinho e minha amiguinha, este podcast é feito exclusivamente para você. No nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no E Se do episódio 35. Tio Gui, coloca aí na magia da edição um trechinho desse episódio pra gente relembrar desse momento muito especial do E Se Podcast. E se não tivesse nomes e só tivesse apelidos? Ai, meu Deus. E para explicar por que nós temos nome e sobrenome, eu tô aqui novamente com a Domênica Mendes, que é historiadora e também é lá do podcast Perdidos na Estante e o Estúdio 31. A Domênica também criou a campanha O Podcast é Delas, para incentivar mais mulheres no podcast, tal como a Luísa, a nossa podcaster mais jovem da podosfera. Bem-vindo de volta, tia Domênica. Obrigada, tio Samuel, tudo bem? Tudo ótimo. Olha só, pra gente começar a nossa jornada de conhecimento, explica pros nossos ouvintes como surgiram os nomes próprios das pessoas. Tio Samuel, você sabia que antigamente as pessoas não tinham nomes próprios? Não sabia disso não. Essa ideia de cada um ter um nome próprio é uma coisa bem recente, se a gente for parar para pensar na história da humanidade. Mas é assim que funciona. A gente não sabe muito bem como que tudo isso começou, né? A gente não sabe quem que foi a primeira pessoa que ganhou um nome próprio. A gente não tem ideia. Mas o que a gente sabe é que antigamente as pessoas ganhavam nomes de acordo com o que elas faziam na sociedade ou na cidade. Então, por exemplo, o meu nome, Domênica, ele também significa domingo em italiano. Então, eu poderia me chamar Domênica porque eu nasci em um domingo. Olha só. Perfeito, faz muito sentido. Não é? Uhum. E como é que inventaram os sobrenomes? Como é que é essa história de nome de família ao longo da história? A ideia de nome de família surgiu quando a gente começou, na verdade, a se organizar em famílias, porque também a gente não tinha esse hábito de ter uma família. Então, as pessoas se organizavam por grupos bem grandes, onde todo mundo complementava e se ajudava. Quando surgiu a família, os grupos, então, passaram a ser menores e as pessoas que antigamente tinham nomes que se relacionavam ao que elas faziam, onde elas vinham, elas passaram a ter, então, um nome menor, que significava que aquela pessoa fazia parte daquele grupo menor de pessoas, a sua família. Então, a gente só passa a ter o nosso sobrenome, que é igual o nome do nosso papai, da nossa mamãe, dos nossos tios, avós, etc., a partir do momento que a gente também começa a ter uma ideia de ter papai, mamãe, tio, vovó, vovô. Aliás, eu tava pensando aqui, tia Domênica, imagina se realmente a gente não tivesse um sobrenome, ou se não tivesse uma composição de formas de se comunicar e de se relacionar que vão além do nome principal, digamos assim, ia ser uma maluquice, né? Ia falar Domênica, e aí eu vou olhar... Se bem que Domênica não é um nome tão tradicional assim, mas, por exemplo, eu ia chamar Paula, e todo mundo olhar pra trás e falar, meu Deus, qual delas que você quer falar, né? Então, realmente, faz muito sentido essa ideia dos sobrenomes. E tem uma coisa curiosa pra dividir com a nossa audiência, sobretudo essa garotada que é mais jovem. Eu, até pouco tempo atrás, até o advento de um negócio antigo, muito velho, chamado Orkut, eu não imaginava o quanto... O tio Samuel chama Samuel Leite, né? Meu sobrenome. Quantos Samuel Leites existem e são diversos, né? E a gente, claro, por conta de rede social, agora consegue se localizar mais facilmente. Então, essa ideia de ter figuras com o mesmo nome, com o mesmo sobrenome, os homônimos, né? Ela é mais recorrente, né, tia Domênica? É bem mais recorrente, inclusive depende muito do lugar onde a gente mora. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não acha muitas Domênicas, né? Tem muito mais Maria, tem muito mais Mariana, Carolina, Paula, como você disse.
Mas se você jogar na internet, existem muitas Domênicas Mendes aqui no Brasil. E se a gente jogar Domênica na Itália, é muito mais. São Joãos e Marias aqui do Brasil. É um nome muito, muito comum. Então tem muita relação também com o lugar onde a gente tá. E mesmo na sala de aula, né? Quantas vezes a gente tem várias pessoas que têm o mesmo primeiro nome e aí depois a gente acaba, por exemplo, chamando elas por apelidos ou pelo sobrenome, para saber a diferença entre elas. E aí a gente já, na verdade, agora entra na nossa pergunta, né? Por que as pessoas acabam usando apelidos, né? Justamente para isso, de certa forma, né, tia Domênica? Da gente criar uma forma de deixar aquela pessoa única, né? Para deixar a pessoa única, é uma forma também de você saber identificar quem são aquelas pessoas. Ou até mesmo uma forma de você ser carinhoso ou carinhosa com a pessoa com que você está falando, né? Então depende muito da escolha do apelido, mas normalmente a gente chama esse apelido vinculado também à relação que a gente tem com a pessoa, né? Então para pensar um pouquinho quantas Aninhas a gente conhece. É verdade. Né? Que tem essa característica de ser a menina mais boazinha, por exemplo, da escola, alguma coisa assim. Você sabe que também tem a questão regional, tô pensando contigo aqui, e aqui eu sou de Campinas, interior de São Paulo, mas a gente, enfim, mora aqui no estado de São Paulo, e o paulistano tem muito essa coisa do diminutivo do nome pra pessoa. Não é a Fernanda, é a Fê. Não é, sei lá, a Graziele, é a Gra. Não é a Luísa, minha filha, é a Lu. Uhum. E isso não é uma ordem em todos os estados, né? No Rio, por exemplo, não tem muito essa dinâmica do diminutivo. Eles usam Nanda. No Rio, em vez de Fê, é Nanda. Então vai entender, cada estado tem um pouco mais a sua característica, né? De usar um pouco esses apelidos. Isso é interessante porque acaba tendo quase uma forma especial e regional de ter os apelidos em cada lugar, né? É verdade, isso é muito legal. Tem pessoas no norte do país que me chamam de Domi, por exemplo. Eu acho super engraçado, porque aqui em São Paulo as pessoas me chamam de Dô. Uhum. Mas olha que diferente, é justamente por causa dessa diferença regional mesmo, de como as pessoas falam e como as pessoas pensam, né, os sobrenomes e os diminutivos. Realmente, em São Paulo, a gente diminui o máximo possível, né? E quando não pode diminuir um nome só para uma sílaba, por exemplo, vamos pensar aqui, Lucas ser chamado de Lu, porque às vezes tem um Luciano, uma Luciana que já é Lu antes, aí a gente diminui o nome inteiro, né? Então Lucas vira Luquinha. Exatamente, exatamente. Vai entender, né? E isso é uma coisa cultural. Sim. Né? Não é uma coisa muito também... Eu acho que do brasileiro, assim, não sei de outras línguas latinas, mas é muito frequente no brasileiro. Isso é muito interessante. Agora eu queria te fazer uma pergunta derradeira, tia Domênica, que é o seguinte: como, na sua visão, seria um mundo onde só chamássemos uns aos outros pelos nossos apelidos? Como é que você acha que ia ser esse planeta maluco? Uau! Eu acho que ia ser igual o nosso. Ia ser igual, né? Não ia mudar nada. Não ia mudar nada, porque a gente já tá acostumado a chamar as pessoas pelo apelido. Então, o apelido seria o nome próprio. Seria como a gente chamaria. E aí, eu acho que a gente inventaria novos apelidos ou novos nomes inteiros pra diferenciar os apelidos. A gente ia sempre criar uma forma diferente de complicar simplificando. Sim, porque nós somos seres criativos. A gente gosta de se comunicar e a gente gosta de personalizar as nossas relações e como a gente fala com as pessoas, né? Então, a gente sempre tá inventando moda e isso é muito bonito. É uma das coisas que a cultura faz e a gente tem que aproveitar e curtir muito isso e fazer também. É importante. A língua é viva, né? A gente tem que seguir evoluindo, tem que seguir se desenvolvendo. Exatamente. Muito bom. Então é por isso, tio Gui, que temos nomes, sobrenomes ao invés de apelidos. Olha só, muito obrigado, tia Domênica. Agora eu queria te pedir, na verdade, para que você passasse os seus links para que os nossos amiguinhos, para que os pais, mães, enfim, para que todo mundo que nos ouve possa acompanhar um pouquinho mais sobre os teus conteúdos. Claro, vamos lá. Tio Samuel, primeiro foi muito legal voltar aqui. Eu adoro conversar com você e com os nossos amiguinhos, amiguinhas e com os responsáveis por eles e por elas.
E para quem quiser me seguir, eu faço também um podcast chamado Perdidos na Estante. Ele faz parte do site Leitor Cabuloso. E lá a gente fala sobre livros que viraram filmes. Então é bem divertido. Inclusive agora nós estamos lançando uma série de 3 livros de um moço chamado Roald Dahl, que ele fez livros infantis. Então pode ser que o pessoal aqui goste. Ele escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolate, ele escreveu Matilda, ele escreveu A Convenção das Bruxas, que na verdade se chama As Bruxas só ao livro, mas o filme se chama Convenção das Bruxas. Então fica aqui um convite para os pais e mães das crianças, se quiserem ouvir o episódio e saber se compensa ler esses livros com os pequenos e pequenas, estão mais do que convidados, né? E também eu faço esse projeto bonito aí que você citou lá no começo, que é o podcast delas. Então ele tá sempre de portas abertas para qualquer mulher que queira aprender a fazer o seu próprio podcast. Inclusive lá no podcast Estúdio 31, eu ensino vocês a fazerem podcast diretamente da casa de vocês. Então acompanhem, porque é muito divertido fazer podcast, eu gosto bastante. Você sabe que quando a gente celebrou aqui a campanha esse ano, e a gente deu um recadinho da Luísa, né? Que imagina, ela na época ela tava com 5 anos, então eu acho que ela foi a podcaster que assinou a campanha podcast delas mais jovem no Brasil, provavelmente. Então deu muito orgulho dela já levar à risca essa missão de se comunicar por meio da podosfera de maneira inclusiva e diversa. Foi muito bacana. Que lindo, amo isso. Um beijo pra Luísa. Então olha só, tia Domênica, até a próxima oportunidade. Um beijão pra você e a gente se fala em breve, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.